Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui. É desse jeito, estamos nós aqui chegando devagarzinho, de mansinho, vai ficar gravado, né? Porque ao longo do tempo todos vão vendo assim, bonitinho, bonitinho, né? Cada um no seu tempo, vai vendo na hora que puder, entendeu, menina? Preste atenção e eu peço sem mais delongas, se não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, de curtir os nossos vídeos, né? Isso ajuda o canal Oráculo do Céu, a graça revelada, impulsionar, dar um pouquinho mais para frente, entendeu? Mas é preciso que você colabore, né? Comente nossos vídeos. Não, se não custa nada curtir, né? Presta atenção e comenta e fala alguma coisa. Tá entendendo as aulas? Tá sendo boa? Presta atenção. Então vamos colaborar e se inscreva em nosso canal, entendeu? Compartilha com seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Compartilha consigo mesmo, entendeu? Vai compartilhando, vamos assim crescendo, entendeu? Minha presta atenção em graça aí. Conhecimento. Se inscreva, deixe seu like. Então, sem mais delongas, hoje mais uma noite de escola bíblica no seu lar, né? Vamos trazer assim um resumo, né? Agora não vamos fazer mais vídeo muito extenso, né? Que é para poder, menino, prestar atenção um pouquinho mais, entendeu? Pega a visão. Então vamos falar hoje do início real, né? Dos protestantes. Quem são protestantes? Os evangélicos, né? Vamos falar numa linguagem real, né? Uma linguagem que todos entendam, né? Uma base, né? Porque nós, às vezes, falamos que a nossa base de igreja, a igreja, entre aspas, né? De igreja, é a igreja primitiva, não é verdade? Presta atenção, hein? Mas acontece que a igreja primitiva é aquela igreja, né, que, presta atenção, que eram os apóstolos, né? Que eram os cabeças, né? Os apóstolos, que foi assim, recebeu, entendeu? A incumbência de passar a mensagem, né? Paulo não foi do Jesus de Nazaré, mas também recebeu da luz, né, que é o resiliente de Jesus de Nazaré, para poder passar. Então lá no início, né, da igreja primitiva, sim, pregava a igreja o quê? Do Espírito Santo, né, verdade? Presta atenção, da fé, né? Fé é a certeza, a convicção daquele que nós não vemos, não é verdade? Presta atenção. Então, nós tivemos uma caminhada aí, falamos, né, sobre a Idade Média, falamos alguma coisa sobre a Idade Contemporânea, né? Presta atenção, hein? Entendeu? Então foi havendo, assim, ao longo do tempo, muitas reformas, né? Para chegar à nossa realidade, né? Presta atenção, hein? Então o que nós vamos hoje nos prender um pouquinho é entender a base de como começou, né? Isso que nós conhecemos como evangélicos, entendeu? Que é para a gente depois entender a diferença de evangélicos com cristão. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Porque o cristão, na verdade, é aquele que segue a Cristo, né? É fundamentada, né? Presta atenção, em Cristo ressurreto, né? Presta atenção, hein? Então nós vamos começar a compreender. E o que é evangélico? É aquela base do protestante, né? Que começou, que saiu lá da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Protestou. Nós vamos ler, né? Como começou esse protesto, não é verdade? Presta atenção. Mas acontece que esses evangélicos seguiu. Entendeu, menino? Tirou um montão de coisa lá, né? Porque o Martinho Lutero tirou, entendeu? Mas eles só protestaram, entendeu? Aquilo que já estava protestado, entendeu? Continuaram numa caminhada de tradição de homens, né? Nos ritos ainda de costumes, entendeu? Presta atenção. Alguns, ao longo do tempo, até alcançou na palavra, no verbo, né? Falar, né? Na graça,
falar em Jesus Cristo, mas a realidade dos evangélicos é Jesus de Nazaré, é Moisés, né? É tudo aquilo que das regras da lei, não é verdade? Preste atenção. Então nós vamos no outro vídeo, que não é este, né? Assim, mostrar a diferença, não é verdade? Dos evangélicos e do cristão. Preste atenção. Os evangélicos seguiam, sim, um cristianismo que foi gerado lá do Constantino, do imperador Constantino, entendeu? Do romano lá, e veio assim nessa tradição, né? Presta atenção, na adoração, né? Na adoração em memória ali daquele Jesus de Nazaré, entendeu? Me presta atenção. Então nós vamos fazer, mostrar claro, né? Mostrar na Bíblia a diferença, entendeu, menino? O profeta até falou, né, lá no livro de Malaquias, né? Mais uma vez verei a diferença de quem serve e quem não serve, né? Então, depois no próximo vídeo nós vamos ler, né, a partir do livro de lá em 1 João, no 2 João, 3 João, que tem alguma coisa lá já falando sobre isso, né? Que já naquela época, né, já estava ali a raiz do quê? A raiz do anticristo. Anticristo é aquilo tudo que é contra Cristo, né? O próprio Pedro, né, foi chamado de Satanás, quando queria ali se opor ao objetivo de Jesus, que era trazer o reino de Deus, o reino espiritual, né? Que era trazer a evidência, né? O reinado de Cristo. Não é verdade? Presta atenção. E Satanás, né? Presta atenção. É opositor, é aquele que se opõe, não é verdade? Presta atenção. Diabo é aquele acusador, é aquele que acusa, né? Mas aí, presta atenção, esse protestante transformou tudo, entendeu? Em regras e confusão. Satanás é um ser, diabo também é, e tudo, mudou tudo, entendeu? E acostumou, né, o homem, né, numa interpretação de medo, numa interpretação errônea, né? Então, até nos dias de hoje, né, presta atenção, né? Até nos dias de hoje se confunde. Ninguém às vezes não sabe se está servindo a Cristo, se está servindo a Jesus de Nazaré. Entendeu, menino? Porque um é graça, né? Um é graça e o outro estava cumprindo a lei. Entendeu? Misturam tudo. Presta atenção. Fazem uma salada, né? Mas nós vamos, por luz, por entendimento, tá se assimilando, né? Neste vídeo e no próximo vídeo. Hoje nós vamos falar alguma coisa. Para começar, em primeiro lugar, quero assim trazer o Salmo 127, né? Um pedacinho para nós orarmos juntos, que diz assim: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores, né? Presta atenção. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é o quê? É completamente inútil, né? Maravilha, né? Presta atenção. Será inútil trabalhar, né? De sol a sol, acordar de madrugada e dormir, né? Às altas horas da noite, comer o pão reamassado com o suor do rosto, pois o Senhor, né, dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Oh, palavra linda, né? Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, né? Presta atenção, hein? Uma
aljava cheia de flechas, ele terá ajuda, né? Ele terá ajuda. Mas acontece, presta atenção, ele terá ajuda e tiver de entrar, ele terá ajuda no entrar e no sair, né? Tiver, entretanto, os seus inimigos, o quê? Ficarão em paz. Presta atenção. Então, nós vamos compreender, ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, nós vamos, né, sem mais delongas, ter a compreensão, que é bom que a gente tenha um culto racional. E culto racional é ouvir a palavra e compreender. Se você não compreender a palavra, né, o Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis de ouvir a palavra. Entendeu? Preste atenção. Da sua salvação, da sua libertação. É a libertação, é o conhecimento que liberta, que te salva, né? Preste atenção, não é salvar para tu tocar flauta no céu, te salva da ignorância, né? Te salva, né? Preste atenção, de estar assim, de capa, te pegarem de calça curta, te salva de alguém tá falando, deve ver ainda como, até nos dias de hoje, vemos palavras como doutrina, né? Palavras que são caducas, palavras que são de povos, não é verdade? E você aceitar para si por falta de conhecimento, né? Isso te traz uma escravidão que é na mente, presta atenção. Então vamos entender que a reforma protestante, não vou ler tudo, né? A reforma protestante e suas principais causas, né? Não há como negar, né, a influência da reforma protestante até em nossos dias, não é verdade? Presta atenção, sabemos que Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele era ali um romano que se tornou, né, um monge, e ali por um livro de Romanos, né, parece 1 versículo 17, né, então ali ele naquele versículo que o justo viverá por fé, eu vou aqui abrir para ler para vocês, né, Romanos 1,17, ele ao ler aqui o poder do evangelho, né, ele estava ali lendo, porque o povo era explorado demais, né, o povo era ignorante, não tinha nenhuma instrução e também não tinha, né, como hoje não tinha palavra nas suas mãos, né. Aí ele leu aqui Romanos 1, vou ler do 16, que é o poder do evangelho, né. Ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também do grego, né, naquela época, né? Porque a justiça de Deus se revela, a justiça de Deus, né, se revela no evangelho, preste atenção. Aí ele entendeu, né? Ele diz assim, porque de fé em fé, como está escrito, o justo viverá o quê? Por fé. Então ali ele compreendeu aquela situação que o justo, né? Quem é o justo? Aquele que é o justificado, né? Só você ler Romanos 5, vai entender. Então, o justo viverá por fé, porque não era por sacrifício, né? Porque nós já entendemos que Jesus foi o único e suficiente sacrifício, não é verdade? Presta atenção. Então ele entendeu, e ele ali, não, eu tenho que compartilhar isso com meus irmãos, né? Uma novidade de vida. Porque muitos hoje, né, falam da novidade de vida, mas não vivem a novidade de vida. Vive a lei, vive tradição de homens, não é verdade? Preste atenção. No próximo vídeo você vai entender melhor esse assunto, né? Então, os historiadores, né? Cada um entenderam, né? Aqueles povos que eram povos, né, do caminho, que era aquele povo cristão, né? Me para lá em Atos 11, 26, ali fala sobre aqueles que eram cristãos, né? Ali fala que a primeira vez como eles
começaram a ser chamados uns aos outros de cristãos, porque estava seguindo a Cristo, né? Presta atenção, já falei, cristão é uma coisa porque segue a Cristo. Agora, a religiosidade, cristianismo, entendeu? Foi a partir de, entendeu? É uma coisa que veio lá dos romanos para cá, entendeu? Presta atenção. Então é cristianismo, é judaísmo, um montão de ismo, mitraísmo, porque até se confunde, entendeu, menino? Cristianismo, entendeu? Com mitraísmo, porque pegaram uma história e, entendeu? Pegaram umas mitraístas, entendeu? Pegaram algumas coisas dos gregos, né? Que é mitologia, e criaram o mitraísmo, entendeu? É nesse mitraísmo que entra Jesus, de 25 de dezembro, entendeu? Mas esse é outro vídeo, presta atenção. Então, presta atenção, os protestantes, esses que era o povo radical, né, que se tornou realmente, né, aquele que é fundamentado em Cristo, né, 1 Coríntios 3, versículo 11, o fundamento é Cristo. Este que está nesta visão, né, presta atenção, interpretou a reforma como um movimento, né, religioso que procurou o quê? Redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, né? Como descrito no Novo Testamento. Esta interpretação tende a ignorar os fatores econômicos, políticos e intelectuais que ajudaram a promover a reforma, né? Porque é Deus lá de Jesus de Nazaré, né? Que estava entrando outras coisinhas, né? Presta atenção, lembra lá? Que vendiam as coisas, né? Na rua, vendia santinho e tudo, lembra lá? Que Paulo estava até um pouco assim, esses homens aí estão, lá está no livro de Atos, esses homens aí, estão falando de Deus, entendeu? Presta atenção. Então nós temos que entender, né? E até o próprio Jesus de Nazaré, para purificar o templo, né? Já falamos sobre isso, acho que está em Mateus 19, que ele entrou e purificou, derrubou o templo, derrubou tudo lá, entendeu? Porque eles estavam fazendo o quê? Está escrito, né? Fazendo da casa de oração um covil de salteadores, né? Eu nem estou falando não, está escrito. Então agora os historiadores católicos romanos, presta atenção, eles não gostaram disso que Martinho Lutero fez. Foi em 1517, né? Ele ali escreveu e botou na praça, né, as 95 teses, 95 erros, do qual eles escravizavam o povo, né? Presta atenção. Aí ele, entendeu? Foram contra eles. Entendeu? Ele não estava criando outras religiões, mas ele estava colaborando, sendo sincero naquilo que ele já estava começando a entender, entendeu? Presta atenção. Mas eles, entendeu? Interpretaram a reforma como uma heresia inspirada por Martinho Lutero, entendeu? Os católicos, a raiz, que é lá os católicos, não gostaram desse negócio, entendeu? Presta atenção. Então nós vamos compreender que aí, dali começou a se conectar muitas coisas, esse cristianismo casou, né? O comércio, né? Já não era só religiosidade pura, mas casou o comércio, né? O fator econômico, o fator intelectual, o fator também, o que? Moral, não é verdade? Presta atenção. E começou aí ter uns cabeça, né? Que é assim como lá em Mateus 23, ali logo no início você lembra, está dizendo que não chamais outros de pai, mas aí foi criado um pai, né? Um pai que todo mundo aí conhece, não é verdade? Entendeu? Foi criado na Bíblia que está falando, né? Entendeu, menino? Veja bem. Então, foi um estopim, né? Da reforma. Então teve os 95 teses, presta atenção. Então em todos esses países, todos os países, né,
Então começou a ter esse povo, né, que se tornaria esse que nós conhecemos, né, que é os evangélicos. Entendeu, menino? Presta atenção. Então nós vamos aqui ler um pouquinho, cadiquinho, o livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, aqui nós entendemos aqui um cadinho, versículo 10. Que Paulo disse assim, ó, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Então, aquele que realmente está em graça só edifica em cima do alicerce de Paulo, né? Preste atenção. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, né? Temos que edificar, porque muita gente está dizendo que está edificando no alicerce de Paulo, mas não é. Está edificando, entendeu? No alicerce de Moisés, entendeu? Preste atenção. E a casa de Moisés já foi derrubada, entendeu? Preste atenção. O próprio Jesus disse, né? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se tem casas aí ainda de Salomão, de fulano, de ciclano, arribado, isso aí é instituição do homem, entendeu? É estatuto do homem. Nós estamos falando da Bíblia, né? Do que já a escatologia já é consumada, né? Preste atenção. Então aqui, preste atenção, no versículo 11 de 1 Coríntios, né? Diz assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o que nós vimos, né, ao longo do tempo? Por isso que eu falei no início, essa confusão, essa mistura, falam que estão em graça, mas assim, na verdade, estão na lei, porque pregam, né, como evangelho, coisas que é de outros pactos, não é verdade? Que não é graça, né? Então, se o fundamento, entendeu? Preste atenção, se o fundamento é a gente edificar em cima do que Paulo pregou, nós temos que edificar sobre as cartas, que não foi dirigida a nenhum brasileiro, a nenhum chinês, mas foi dirigida a cada um, porque toda carta, né, tem o endereçado, não é verdade? Tem aquele que escreve por algum motivo, não é verdade? Por algum motivo. Então nós temos sempre que pôr em nossa mente, quando estamos estudando, né? Quem foi, por que foi, para que foi, né? Para que nós venhamos a compreender. Porque muitos diz que está em graça, mas ler palavras, né, de história, uma história que já se cumpriu história, ela geralmente tem início, meio e fim, não é verdade? Então toda a história que nós lemos, ela é concluída, não é verdade? Preste atenção, hein? Então nós temos que compreender essa situação, temos que compreender, né, para poder prosseguir para o alvo, né, para poder prosseguir para o alvo. Entende? Aqui em Hebreus 10, né? Em Hebreus 10, aqui fala sobre o sacrifício de Cristo, é único e é para sempre, né? Romanos 10, 4 diz que o fim da lei foi Cristo, né? Então, como para nós, no próximo vídeo, vamos estar falando sobre isso, como nós falamos que estamos em graça, né? Que entendemos a graça, compartilhamos a graça, mas falamos, pregamos aquilo que Jesus de Nazaré, né, falou aos seus discípulos, mandou os seus discípulos. Mateus 10:5, ali quando Jesus mandou os seus discípulos pregar, ali, se você prestar um pouquinho mais de atenção,
Ele disse ali para não ir aos gentios, né? É para ir o que? As ovelhas perdidas da casa do Pai. Né? E a casa do Pai era o templo de Jerusalém, que não existe mais. Não é verdade? Preste atenção. E não confunda aquele Israel que era, né, os 12, né, filhos, né, de Jacó, com o Israel hoje que você ouve falar. Entendeu, menino? Preste atenção, senão não vai chegar a lugar nenhum em conhecimento, hein? Entendeu? Não confunda. Entendeu? Não confunda Israel, né? O povo escolhido com Israel nação. Entendeu, menino? Preste atenção. Então aqui em Hebreus 10, né? Eu vou ler aqui apenas no finalzinho aqui que diz assim, ó. No finalzinho. Apelo para o passado e a recompensa o quê? Não tarda, a recompensa não tarda. No versículo 32 diz assim, ó, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, presta bem atenção, porque não é possível, né? Paulo falou até os Gálatas sobre isso, Gálatas insensatos, né? Vocês estavam iluminados, agora está voltando. É a mesma coisa, muitos dizem que está em graça, está entendendo a graça, daqui a pouco prega, entendeu? Lei, entendeu? A gente não entende. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Presta atenção, hein? Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem o que? Maltratados em outros, entendeu? Em outros vocês se tornaram o que? Coparticipante com aqueles que foram tratados assim. Presta atenção, hein? Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria o quê? O espetáculo, né? A exposição, entendeu? Presta atenção. Dos seus bens, né? Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, né, alcance o que? A promessa, né? Presta atenção, hein? Então aqui diz assim, ó, porque ainda dentro de pouco tempo, quem estava falando, né? Ali o autor de Hebreus estava falando aos hebreus, né? Porque eles tinham que compreender essa novidade de vida, né? Eles foram criados, né? Viviam na escravidão, não é verdade? Presta atenção. Porque ainda dentro de pouco, o que é pouco tempo? Você sabe o que é pouco tempo? Estava falando para eles, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, né? E não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder da fé, né? Dele a minha alma o quê? Não se agradará. Presta atenção, hein? Nós, quem é esse nós? Não futuriza, porque aí fica difícil de você compreender a Bíblia. Esse nós é o autor de Hebreus, está falando com eles, né? Com os judeus, né? Com eles lá, entendeu? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma.
Então vejamos que se foi Paulo que escreveu, né, Hebreus, Paulo não alcançou a parousia, né, que é parousia, o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, versículo 2, né, que é a derrubada do templo, né, que o Filho do Homem invadiu Jerusalém, entendeu? E assim derrubou, né, cumprindo a profecia de Jesus, falando que não ia ficar pedra sobre pedra, entendeu? Naquele templo que os discípulos mostrou, que estava muito lindo, ele falou, não vê tudo isso, vai ficar pedra sobre pedra. Então o Filho do homem, não foi o Filho de Deus, o Filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, entrou ali, né? Ali, né? Presta atenção, os romanos derrubou tudo, não ficou pedra sobre pedra. Mas foi no ano 70 desse, né? Paulo ficou no ano 67, né? 3 anos depois concluiu-se a parousia, não é verdade? A cruz foi concluída, não é verdade? Presta atenção, aquela transição. O único apóstolo, né, que viu foi João, né? Nós temos até música que fala, né? Isso, canso de falar isso, né? E foi falado, foi revelado a João, né? Todo o concerto que era para ser feito na Ásia Menor, né? Presta atenção, as 7 igrejas da Ásia, foi passado para João falar, levar para aquele povo o que faltava para se consertar, né? Presta atenção, para poder vir a nova Jerusalém espiritual, né? E a esposa não é mais noiva, né? Presta atenção. Então ali o João foi o único apóstolo que ficou vivo para ver, né, essa conclusão. Ele era o apóstolo amado, por isso, porque é o único que estaria vivo, né, para ver. Se você quer saber sobre isso, é só ler João 21, a partir do versículo 21 ali, versículo 20, né? Aquela conversa do ressuscitado com Pedro e com João. Ele falou assim, eu quero, entendeu? Que João esteja vivo quando o Filho do Homem voltar, entendeu? Porque Filho do Homem fisicamente foi Tito, Filho do Homem na sua justiça foi Cristo. Entendeu, menino? Não é difícil não, entendeu? Não é difícil de compreender, de ter compreensão da palavra de Deus, entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós vamos assim caminhando já para o final, né? Para o final, com esta compreensão, entender. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre isso e vou trazer mais separadamente tudo isso que precisa o povo, né? Entender que o homem, ele fala e na graça de Deus, não é verdade? Preste atenção, há um sistema que fala que está em graça, que compreende a graça, que tem um culto racional, mas na verdade está vivendo o Jesus histórico, está vivendo Jesus de Nazaré. Entendeu, menino? Preste atenção, eu vou dar um exemplo disso, né? Preste atenção. Nós estamos fundamentados em Cristo ressurreto, não é isso? Preste atenção, hein? Então nós estamos fundamentados em Cristo. O que foi Cristo falou para a mulher samaritana? Né? A mulher samaritana disse, né? Porque os judeus adoram no templo e eu adoro nos montes, mas Jesus disse para ela, mulher, haverá um tempo que você não vai adorar nem no templo, nem nos montes, nem não é lugar específico, né? Aí ela disse assim, eu sei que virá um Cristo que vai nos ensinar tudo isso. Aí Jesus virou para ela e falou, mulher, sou eu que estou aqui, eu que falo contigo. Quem quiser é só lá ir ler João, o Evangelho de João 4, a partir ali do versículo 23, 24, por ali, entendeu? Aí Jesus fala para ela, entendeu? Os verdadeiros adoradores é que importa, né? E os verdadeiros adorarão o Pai
Ele não fala nem para adorar ele, não. Ele fala assim, os verdadeiros adorarão o Pai, porque o Jesus Cristo, ele veio trazer o reino espiritual, o reino do Pai. Você vê a Deus, o Criador? Não. Então ele veio trazer o reino invisível, por isso que fala fé. Por isso que Hebreus 11, 1 fala que fé é certeza e convicção daquilo que a gente não vê. Entendeu? Então, o que Cristo, ele falou para a mulher, né? Adorará o Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Então, evangélicos, eles até falam nisso. Mas como que é a verdadeira adoração? Adoram em memória. E quem adora em memória, adora um Deus morto. Tá entendendo a diferença do cristão para os evangélicos? Então é isso. Entendeu? É fácil de compreender. Então, falam na graça, mas na verdade, né? Porque ninguém fala que vai adorar Cristo em memória, né? Quando fala em adoração em memória, está adorando em memória Jesus de Nazaré, entendeu? Então a palavra nos fala que não podemos, né, adorar dois senhores, né? Ter dois segmentos, né? Você vai para um lado ou você vai para o outro. Então, não adianta você falar que está em graça, que compreende a graça, que vive a graça e vive as regras do pacto da lei, né? Porque o pacto da graça é bênção sem medida, entendeu? É toda sorte de bênção, mas a palavra da lei é bênçãos e maldição, entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós vamos aqui caminhando para o fim, né? E eu vou ler apenas um pedacinho aqui para nós estar terminando, menino. Presta atenção. Efésios 1, a partir do versículo 3, que diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai abençoar. Tá entendendo a diferença? Quem está em Cristo, quem compreende esta aliança da graça, sabe que já é salvo, que já é liberto, que já é abençoado. Entendeu? Mas existe um sistema evangélico que prega ainda que você ainda vai se salvar, que você tem que se libertar. Entendeu a diferença? Então é isso que no próximo vídeo nós vamos trazer mais, né? Assim, evidência, esta luz de entendimento para que compreendam. Entendeu, menino? Então vamos continuar aqui. Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com toda sorte de bênção. E bênçãos o quê? Espirituais. Eu só estou lendo a Bíblia, né? Tá em todas as Bíblias. É porque acontece que às vezes eles se firmam em textos isolados que levam a mente para um outro lado. Mas nós temos que compreender o que o Criador, né, quer nos passar, o que o autor quer nos passar, entendeu, menino? Presta atenção, que hoje nós vemos muita palavra de autoajuda, né? Lê a palavra, mas esboça o que é autoajuda, né? E a autoajuda, muitas das vezes, né, não ajuda, apenas confunde, né? Então, o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, é em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, santo é separado e irrepreensível diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, aleluia, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Quando é que fala adotado? Porque quando Jesus veio, ele veio para Israel. É fácil de entender, é só ler Mateus 15, 24, né? Mas na cruz, naquele sentimento, naquele amor, naquele sacrifício único, ele nos adotou, nos batizou nele, né? Nos batizou como? Eu batizo na água. Mas isso é uma outra coisa que nós vamos falar sobre isso. Evangélico se batiza
na água, mas o batismo de quem? Está escrito. Na verdade, é João que batizava com água, mas Jesus não. Jesus já te batizou. A palavra diz que há um só Deus, um só batismo, um só Espírito, não é verdade? Presta atenção, não é dois. E o batismo, né? E o batismo, vou ler aqui rapidinho, tem que voltar cá para vocês anotarem, entendeu? E o nosso batismo está aqui em Romanos 6, entendeu, menino? Aqui, Romanos 6, agora vamos finalizar mesmo. Romanos 6, ó, livres do pecado pela graça. Então está escrito aqui, ó, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Pelo amor de Deus, aqui está falando, continuaremos no pecado, está fazendo uma pergunta para eles, porque pecado era a transgressão da lei, mas não está falando com a gente, nós não nascemos no pacto da lei, entendam isso, pelo amor de Deus, entendeu? Está aqui quando fala, entendeu, ele sobre pecado, está falando com aqueles que viveram na lei, entendeu? Porque lei, pecado é a transgressão da lei. Entendeu? Presta atenção. Nós fomos justificados pela fé se estamos em Cristo, né? Em Cristo somos vivificados. Romanos 8 é para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você não está condenado, você não vai a juízo. Presta atenção. Então, Romanos 6 diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque aqui eles estavam começando a compreender a graça. Eu de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele, né? Isso nós não é eu, você, não. Se nós, é Paulo com eles lá, 2000 anos atrás, lá quando foi escrito. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados, tá vendo? Todos nós fomos batizados em Cristo. Se eles foram batizados em Cristo, nós também. Que nós não somos judeus. Tem que botar isso na cabeça. Nós não somos judeus. Apenas fomos acostumados a viver como judeu. Nas regras dos judeus, na tradição dos judeus, nos costumes dos judeus, entendeu? Porque os apóstolos que estavam ali com Jesus eram judeus, Jesus também, entendeu? Então fomos sepultados com ele, o quê? Na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Entendeu, menina? Não adianta falar que está andando em novidade de vida e está andando para trás, andando em tradição. Que se tu estiver lá nas coisas regras, na tradição de homem, tu não está em novidade de vida nenhuma. Entendeu, menina? Presta atenção. Beijo no coração, até o próximo vídeo que nós vamos continuar com esta aula, em aula EBD, né? Escola Bíblica no celular. Beijo no coração e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, curtir, comente, entendeu? Se eu tô claro, se tá sendo claro, se não tá claro, me ensina, pelo amor de Deus, porque, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se bem que um dia vamos fazer um vídeo para falar dessa verdade, né? Dessa verdade que todo mundo só fala a palavra verdade, mas a verdade é difícil de falar, hein? Entendeu? Porque muitos... Não, ninguém gosta de verdade, entendeu? E vão muito se assustar com verdade, porque as pessoas só falam verdade, mas na verdade ninguém tá em verdade. Desse jeito. Porque é só tu abrir lá em Oséias 4, tu vai entender o que eu tô falando, né? Ninguém falava verdade, entendeu? Fala, diz que fala, mas não fala. Até lá em Oséias 4:6, quem que tá falando lá, né? O povo estava sendo destruído porque faltava o quê? Faltou conhecimento, minha senhora. Mas hoje não vai faltar conhecimento para nós não, hein? É só ter um pouco de boa vontade, compartilhar, curtir. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.
se inscreva, deixe seu like.